E o nosso tema de hoje é saúde. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde? Dr. Lair, saúde é uma palavra que todo mundo usa, mas hoje a população, o ser humano, principalmente o brasileiro, ele está cuidando bem da sua saúde? Pois é, saúde é um bem-estar físico, emocional e espiritual. Isso é que chama saúde. Tem que ter é assim que a Organização Mundial de Saúde escreve isso. Infelizmente, o brasileiro, como o mundo de um modo geral, está vivendo mais, mas está passando mais tempo doente. Então o sujeito, antes de morrer, ele fica 30 anos doente. Ele tem 60, 50 anos, ele já começa a adoecer. Aí ele vai morrer com 80, só que ele vai ficar 30 anos doente. Aí chega uma hora que a vida não vale a pena mais. O grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. Então o que nós temos que fazer é primeiro prevenir e segundo saber curar essas doenças. E o caminho é a farmácia de Deus. É aquilo que já está aí na natureza. Não é nenhuma droga artificial que vai resolver esse problema. É mudar o estilo de vida, cuidar do seu sono, cuidar da sua alimentação, ingerir uma boa quantidade de água, voltar a comer sal, porque falaram para você que sal faz mal, o cloreto de sódio faz mal, mas o sal integral é essencial para a sua saúde. Então tem muita coisa que nós podemos fazer para melhorar essa saúde. E nós estamos aqui para conversar sobre isso. O mundo de hoje está deixando as pessoas mais doentes, a indústria da alimentação, o estresse, mesmo o jovem, inclusive, hoje, já deixa o corpo mais fragilizado? Primeiro que você não tem alimento mais, você tem produto alimentício. O que vem industrializado não é alimento mais, é um produto alimentício com uma série de conservantes. Então você há de convir que antigamente você plantava o seu próprio alimento. Hoje você compra no supermercado uma coisa que pode ficar lá 40 dias, 60 dias, 90 dias na gôndola. Isso não é alimento, isso é produto alimentício. Então você tem que procurar usar os produtos naturais o máximo que você puder. Deixar de comer comida industrializada, tem gente que come fora todo dia. Então você nem sabe qual a gordura que o restaurante que você está comendo está usando. Você comer fora uma vez ou outra, tudo bem, mas se você, por hábito, almoça e janta fora todo dia, é difícil ter saúde, porque geralmente o restaurante não faz a comida, usa muito produto industrializado. Então nós estamos, o solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Nós vivemos num mundo contaminado e o nosso organismo não está dando conta dessa contaminação, está acumulando lixo demais. Você imagina, começa a acumular lixo na praia. Você não vai querer entrar na água, a água fica contaminada, porque está cheia de lixo. A nossa água, que é 70% do nosso corpo, também está contaminada. Então nós precisamos eliminar essas coisas todas, porque quando você está intoxicado com venenos, você tem dificuldade de eliminar o que a célula também, ela evacua, ela faz xixi, ou seja, ela joga as coisas ruins para fora. E aquilo fica acumulado ali. E não deixa o nutriente chegar na célula, e a célula também não consegue sobreviver, porque ela está doente, porque ela está em volta de dejetos que ela mesma eliminou. Então, se eliminar isso, não é só trazer o nutriente, é eliminar essa porcariada toda que está em volta da célula. O senhor falou indústria alimentícia, né? É necessária a palavra conservante. O conservante faz mal para o organismo? Faz mal, porque o conservante ele é um veneno usado para não deixar nada estragar. Se não deixa nada estragar, a célula não sabe trabalhar com esse veneno, porque isso não é um produto natural, isso é um produto criado na indústria, criado numa molécula diferente, que quando ela entra no nosso corpo, ela é um ET. O corpo não sabe o que fazer com aquilo. O corpo faz o quê? O corpo fala, vamos eliminar isso. Mas nesse processo de eliminação, ele joga para o fígado, que é o órgão de eliminação. Só que o fígado não está dando conta mais, porque é muita coisa para eliminar. Eles fizeram um trabalho recente na Universidade de San Diego, na Califórnia, onde eles pegaram o sangue de bebês que acabaram de nascer e foram estudar o sangue do cordão umbilical do bebê. E ali já tinha, sei lá, mais de 100 substâncias químicas que não pertencem ao corpo humano, já no bebê que está nascendo. Quer dizer, o mundo está muito contaminado. Por isso que o detox é muito importante, porque você tem que eliminar essa porcariada. O senhor falou da importância da água. Então, o cloro e o flúor que está na água, contido na água, né, para a questão de ser uma água
que a gente possa tomar também faz mal para o organismo. O cloro foi colocado na água para matar as bactérias, para a parte orgânica, biológica, e que faz muito bem. Porque você não vai pegar uma bactéria via água, porque o cloro está lá. O cloro faz esse papel. Agora, o preço que pago é muito grande, porque agora esse cloro agora vai interferir no seu metabolismo de uma forma deletéria, de uma forma prejudicial. Então, por um lado, você não está se intoxicando, não está pegando infecções de bactérias e vírus por causa do cloro, mas por outro lado, agora você tem que lidar com o cloro. O flúor já é outro problema. O flúor foi colocado na água, dizem eles, com a intenção de melhorar a cárie dentária. Na realidade, a história não é bem essa. É que o flúor é um produto, um subproduto de quando você começa a trabalhar com alumínio, sobra flúor. Você tem uma fábrica de produzir alumínio, você sobra flúor. Esse flúor, não pode ser jogado, porque ele é veneno. Então eles determinaram que ele seria jogado na água de beber, que aí dilui muito, não tem problema. E nós estamos pagando preço com isso também, porque o flúor ele entra, ele tem uma ação sobre os ossos, ele causa fluorose, ele predispõe a câncer, ele predispõe a envelhecimento prematuro. E os filtros não tiram o flúor. Tem filtro de carvão, por exemplo, tira o cloro, mas não tira o flúor. Então nós ingerimos também uma quantidade de flúor. Mas pior que isso é a pasta dental. A pasta dental, ela tem uma concentração de flúor muito alta. Então você que está nos assistindo, procure uma pasta que não tenha flúor. Isso é uma grande jogada, né? Doente não é estar internado no hospital em cima de uma cama. A pessoa hoje ela pode estar de repente trabalhando, está conversando o dia a dia, mas o corpo dela está precisando de uma ajuda. Falta de sintoma não significa que você é saudável. Você, para ser saudável, é muito diferente de você não ser doente. A pessoa pode falar assim, eu não sou doente, mas também não é saudável. O que é ser saudável? É ter a energia, a disposição para fazer tudo aquilo que você quer fazer e sem sintomatologia. Ah, não sinto cansado, não consigo dormir, tenho problema digestivo. Quer dizer, essa pessoa não está no hospital, ela não está procurando médico, mas também ela não está 100%. A pergunta que eu tenho para você é assim, de 1 a 10, como é que você se sente? Você tem que estar se sentindo 11, esse é que é o ideal. E hoje as pessoas não estão assim. Elas estão cansadas, esgotadas, muitas têm dor crônica. A dor crônica hoje, quase todo mundo tem uma dorzinha crônica. E não é assim, não é para ser assim. Quando a pessoa é totalmente saudável, o grau de dor nela no corpo é zero, ela não tem nada, absolutamente nada. Então estar cansado e não estar disposto é sinal de que o seu corpo não está bem. É sinal que você não está saudável, você está devendo. Claro que você, quando tem uma empresa que vai quebrar, ela não quebra de um dia para o outro, ela começa a faltar com esses compromissos, até que chega uma hora que ela está em bancarrota. O corpo também é assim, ele não está bem, está devendo alguma coisa, mas vai tocando. Aí chega uma hora que tem um ponto crítico, que ele fala, ó, não dá mais. Aí ele entra em colisão e ele vai colapso, e aí tem que ir para o hospital, etc. e tal. Então tem gente que fica não saudável a vida inteira, tem uma dorzinha de dente, tem um dente infeccionado, acha que isso aí não é nada, dorme com um despertador ligado na eletricidade na cabeceira da cama, não sabe que aquilo está perturbando o sono, tem estresse, vive a vida de um modo estressado, ingere coisa que não deveria, são toxinas, deixa de ingerir coisas que deveria. Quando você vai somando isso tudo, aí vem a doença. Então, é aquela pessoa que acha, me alimento muito bem, tomo meu café da manhã, almoço e janto muito bem. O fato de ter essas 3 refeições normais, isso quer dizer que a pessoa está correta do ponto de vista de alimentação e nutrição? No dia de hoje, não, porque nos últimos 30, 40 anos, houve uma queda de minerais e vitaminas nos alimentos. Então você pega um abacate hoje, um abacate há 30 anos atrás, não é o mesmo, porque o solo ficou pobre. Se você não coloca lá zinco, selênio, manganês, magnésio, cálcio, bom, onde é que a planta vai tirar? Se o agricultor plantou no mesmo lugar há 10 anos, a mesma coisa, do mesmo jeito,
e no final do ano ele coloca nitrogênio, fósforo e potássio, que é o fertilizante, de onde é que vai tirar o zinco? No mundo de hoje, você tem que suplementar. Você tem que fazer suplementação para ter saúde 100%. Há 100 anos atrás, você podia atravessar uma rua aqui em São Paulo sem olhar para os lados, não tinha carro. Hoje, se você atravessar a Avenida Paulista sem olhar para os lados, você morre atropelado. Do mesmo modo, há 100 anos atrás, o seu bisavô, com alimentação saudável na mesa, não ficava devendo nada. Hoje, mesmo que ele tenha uma alimentação, entre aspas, saudável, ele ficou devendo alguma coisa, porque não tem as vitaminas e os minerais todos que o corpo precisa. Porque o corpo precisa de muito, o corpo precisa de 45 nutrientes importantes, e você não encontra isso nos alimentos mais. Então, eu digo o seguinte, se você realmente quiser ter uma saúde perfeita, hoje você tem que fazer suplementação. Você tem que tomar suplementos de vitaminas, de minerais, de enzimas, que vão contribuir para melhorar a sua saúde. Bom, então vamos começar nesse bloco aqui, falar da importância da suplementação, da complementação no caso. E nós observamos aí que no mercado se fala sobre diversos produtos, diversos nutrientes, diversos suplementos. E eu gostaria de fazer em etapas, então. Sim, pois não. O primeiro que a gente vai falar é sobre ômega 3, que é muito falado no mundo inteiro, o ômega 3. Como começou a história do ômega 3, doutor Lair? A história do ômega 3 começou assim. Um médico, doutor Dyberg, John Dyberg, da Suécia, da Dinamarca, melhor dizendo, ele percebeu que os habitantes, os esquimós da Groenlândia, não tinham infarto, não tinham acidente vascular cerebral, não tinham câncer. E ele fez inúmeras expedições para lá, para estudar esse pessoal. E ele trouxe o sangue desse pessoal. E ele descobriu que um esquimó come uma média de 14 gramas de ômega 3 por dia. 14 gramas por dia de ômega 3. De ômega 3. Ele come a carne da foca, por exemplo. Por que a foca tem ômega 3? Porque a foca está lá embaixo, no fundo do mar, e ela está muito frio lá. E o sangue dela não congela. Então, o ômega 3 não deixa o sangue congelar, não deixa dar trombo. Isso é muito importante. Muito paciente morre por causa de trombo. Aí ele começou a estudar isso e ele descobriu, ele é o pai do ômega 3. Ele descobriu que aquelas pessoas não tinham isso, apesar de comer gordura o dia inteiro, porque eles comiam uma gordura diferente, que era rico em óleo, nós chamamos óleo de peixe ômega 3, que é o eicosapentaenoico, que é o EPA, e o doxahexanoico, que é o DHA. Aí ele começou a fazer estudos, hoje tem mais de 23 mil estudos na área de ômega 3 publicados. Se você entrar no Google, digitar ômega 3, você vai ter milhões de referências. E aí ele começou a fazer esse estudo e hoje nós sabemos que a nossa alimentação está devendo ômega 3. Na época paleolítica, 20 mil anos atrás, a nossa proporção diária de ômega 6 para ômega 3 era 3 para 1. Hoje, se você come fast food, chega a ser 40 para 1. Quando você tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, você tem processos inflamatórios crônicos. E toda doença degenerativa, seja ela câncer, seja ela Alzheimer, seja ela Parkinson, seja ela artrite, tem um componente inflamatório. Então, quando eu faço uso do ômega 3, eu diminuo no meu corpo esse processo inflamatório. E as doenças degenerativas não se manifestam. Faz o papel de prevenção. Agora, o ômega 3 está somente relacionado à parte cardíaca? Não. O ômega 3 está relacionado da cabeça aos pés. Por exemplo, principalmente no cérebro. O cérebro, o neurônio do sistema límbico, que é uma área do cérebro, se alimenta de DHA, que é um dos ômega 3. Um é o EPA, o outro é o DHA. Esse alimento é DHA. E se você tem falta de DHA na alimentação, que geralmente você tem, você fica irritável, você fica deprimido, o esquizofrênico fica mais esquizofrênico, aquele que tem transtorno obsessivo compulsivo, fecha a porta 10 vezes, passa a fechar 20 vezes, quer dizer, tudo piora.
Então, da cabeça aos pés. O ômega 3 ele ajuda em todos os aspectos. Ele ajuda no lipidograma, ele regulariza o seu colesterol, os seus triglicérides, ele ajuda na parte psiquiátrica. Tem psiquiatras hoje que tratam a esquizofrenia com altas doses de ômega 3. Então, é geral a ação, é sistêmica, que a gente chama em medicina. E quais são os tipos de ômega 3 hoje disponíveis? Pois é, nós temos o ômega 3 chamado vegetal e temos o chamado, o que vem do peixe. O vegetal é o óleo de linhaça, é o principal. Ele tem um ácido graxo chamado alfa-linolênico. Esse alfa-linolênico entra no corpo e vai virar o EPA e o DHA, se você tem menos de 30 anos. A partir do tempo que você vai envelhecendo, você já geria o óleo de linhaça, para essa finalidade já não resolve muito, porque pouco é transformado. Então, a outra alternativa é você fazer uso de animais do mar que vivem em áreas frias e profundas, como é o caso da foca, como é o caso do salmão, como é o caso da truta, do atum, onde esses peixes são ricos em ômega 3. Então eles pescam, tiram o óleo desses peixes, mas tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem contaminação. Você sabe, o mar hoje está contaminado, principalmente com mercúrio, que é um veneno para o corpo, por isso que tem que ter um ômega 3 especial. O ômega 3 você não pode economizar nele. O ômega 3 barato, ele não vale, é melhor não tomar. Porque ou ele tá contaminado com mercúrio, ou ele está oxidado. Então, aí ele é barato. O ômega 3 para não ser oxidado e o ômega 3 para não ter contaminação de mercúrio, o preço dele sobe. Então, você não pode economizar em ômega 3. Você tem que procurar um ômega 3, por isso você não tomar. Você tem que procurar um ômega 3 que nem tenha mercúrio e nem esteja oxidado. Esse aí vai te fazer bem. E ele vem lá de longe, ele vem lá do Polo Norte, entendeu? Ele vem lá da Noruega. Do Canadá. Do Canadá. E salmão, então, é o mais recomendado? Salmão é o mais recomendado. Esse salmão de cativeiro que tem aqui no Brasil, que é a maioria, esse não resolve nada, porque ele se alimenta de farelo. O peixe não tem capacidade de fazer ômega 3. Ele come o plâncton que está lá, que o plâncton é que gera o ômega 3. Ele come o plâncton. Se ele está num cativeiro, se ele está sendo criado, né, artificialmente, é jogado para ele farelo. Ele come farelo, ele não come plâncton. Então esse salmão criado em cativeiro, você tem que comer o salmão selvagem. Só que não tem, o salmão selvagem não tem no Brasil. Ele tem que ser de água fria. Nós aqui, por exemplo, no Brasil usamos salmão chileno. Só que você tem que tomar cuidado, que até ele chegar na sua mesa, ele também pode se oxidar, pode sofrer um processo de oxidação e também perde o valor. Tá. Então o ideal nesse caso é você trabalhar com salmão, ou melhor, um ômega 3 de qualidade. Não pode ômega 3 de qualidade. E fazer isso diariamente, 365 dias por ano. Você vai dizer assim, mas quanto tempo eu vou tomar isso? Você não toma café da manhã todo dia? Você não almoça todo dia? Você não janta todo dia? Pois é, um produto desse você vai tomar o resto da vida. O senhor toma ômega 3? Claro, já tomei hoje. Tomo todo dia, tem que tomar. Sua família inteira toma ômega 3? A família inteira. Até as criancinhas, até os netinhos pequenininhos. Todo mundo toma ômega 3. O senhor falou em netos, crianças, qual que seria a dose também? Porque hoje a gente tem a embalagem normalmente aí do mercado é acima de 500, 1000 miligramas, 1.200 as crianças geralmente é feito em gotas. Criança até 6 anos de idade, o ideal é você dar em gota debaixo da língua, o do ômega 3, entendeu? Essas cápsulas, primeiro, que eles não tomam. Uma cápsula dessa partida, aí você aproveitaria 1/3 dela, poderia ser dado, mas o sabor não é gostoso. Então hoje é feito para criança ômega 3 com sabor especial. E com conta-gotas debaixo da língua, eles acham que é gostoso. Parece que é doce, que é adoçado, ou com xilitol, com estévia, ou com talmatina. Então o sabor é agradável. O problema para a criança é esse, porque o óleo de peixe não tem um sabor agradável, por isso que ele vem em cápsula. Mas a criança não dá para engolir a cápsula. Ela pode engasgar. A partir de que idade aí poderia, já em cápsula, 12 anos? Eu diria 8 anos. Efeitos colaterais, doutor Lair. A pessoa que começa a tomar o ômega 3, dá um efeito colateral no início, é possível dar algum efeito? O efeito colateral mais comum é o gosto de óleo de peixe na boca. A pessoa que reclama que ela toma óleo de peixe
e começa a sentir gosto de peixe na boca, eu digo, você tem que fazer assim, ó. Você não pode tomar o óleo de peixe, o EPA, o DHA, o ômega 3, depois do almoço. Você tem que tomar ele antes do almoço. Porque você toma ele e almoça, a comida leva aquilo, não volta nada. Esse é o principal efeito colateral. É o gosto de óleo de peixe na boca. Então, como ele não é remédio, ele pode ser consumido normalmente. Normalmente. Então, o que acontece? Se você aprende a fazer isso antes do almoço, ou antes do café, ou antes do jantar, você não tem. Agora, se você não tem essa queixa, qualquer hora é hora. Mais alguma coisa para falar sobre o ômega 3? Podemos partir para outra. Não, eu acho que deixar bem claro o seguinte, que no mundo moderno que nós vivemos, infelizmente, o nosso genoma é o mesmo. Nos últimos 50 anos nós não mudamos a nossa genética, mas a nossa alimentação mudou muito. Então está faltando ômega 3. Se você quiser ter saúde plena, você tem que fazer suplementação com ômega 3. A última pergunta do ômega 3, ele ajuda a limpar as artérias, o ômega 3? Ele ajuda pelo seguinte, ele mexe no lipidograma, ele baixa o triglicéride, que é uma das coisas muito importantes, que o triglicéride é muito maléfico, ele aumenta o HDL, que é o que vocês chamam chamado de colesterol bom, entendeu? E ele baixa o LDL. No colesterol como um todo, ele não mexe muito, porque ele aumenta o HDL e baixa o LDL. Então, no fim, fica mais ou menos igual. Mas ele baixa os triglicéridos. E isso contribui muito no processo da circulação. Ele faz prevenção de placas ateroscleróticas. Inclusive, tem estudos, o estudo GISSI, que é um estudo grande, italiano, fizeram ômega 3 para pacientes depois do infarto e mostraram que aqueles que tomaram ômega 3, em 1 ano, 2 anos, 3 anos de avaliação, a redução em morte foi 48%. Ou seja, você morre 48% menos depois que você teve um infarto, se você faz uso de ômega 3. Então, evitaria o infarto e o AVC? O infarto, o acidente vascular cerebral, é usado também em doenças autoimunes, facilita, faz prevenção, ajuda no tratamento. A pergunta já é o contrário. Onde você não daria ômega 3? Porque o ômega 3 ajuda em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer patologia, em qualquer doença. Você se beneficia. Doutor, é verdade que na Alemanha, a mulher, quando vai casar, ela é orientada a tomar ômega 3? Aliás, é uma lei. A mulher casou, por lei, não sei quanto que eles implementam essa lei, no dia seguinte ela tem que começar a tomar ômega 3, porque o alemão quer gente inteligente. E a mulher que faz uso de ômega 3 durante a gestação, a criança vai nascer mais inteligente, porque para o cérebro se formar, precisa de ômega 3, principalmente do DHA. Se a mãe não tem reserva, o bebê, o feto na barriga dela, rouba do cérebro dela. E a consequência que essa mãe vai ter é que depois do parto ela vai ter depressão pós-parto, desencadeada por essa falta de ômega 3. Então eu acho que toda gestante deveria fazer uso de ômega 3. E a mulher que vai engravidar, está pensando em engravidar, é interessante ela começar a tomar o ômega 3 antes dela engravidar, porque quando ela engravidar, a reserva já está lá pronta. Ok, estamos falando aqui com o Dr. Lair Ribeiro, na nossa Academia Lair Ribeiro, sobre a importância da suplementação. Multivitamínicos, Dr. Lair Ribeiro, é um outro assunto também que está em moda hoje. Como eu disse, os Estados Unidos, a cada 5 anos, faz um estudo chamado NHANES, pelo Departamento de Agricultura americano, para saber o que o americano está comendo. E aí eles avaliam cada 5 anos. E eles estão mostrando, por exemplo, nos últimos 30 anos, a concentração de iodo nos alimentos caiu 50%. A concentração de magnésio caiu 70%. Isso está acontecendo lá e está acontecendo aqui, por causa do solo. É aquela monocultura, porque se você vai na floresta, tem um processo ecológico ocorrendo lá. Uma folha que cai no chão, ela vai servir de esterco, de adubo, para outra planta, e assim vice-versa. É aquela ecologia, aquele habitat. Quando você planta uma coisa só tomate, só abóbora, só feijão, que é a monocultura, isso não acontece. Então o solo vai empobrecendo. Como o solo está pobre, os minerais e as vitaminas que você recebe dos alimentos também diminuiu. Então tem menos magnésio, tem menos cálcio, tem menos zinco, tem menos selênio, tudo diminuiu. Então o que acontece? Se você quiser
ter vitaminas e minerais à vontade no seu corpo para suas demandas, não existe outro modo que suplementar. Então, um jeito de suplementar é você fazer uso de uma cápsula, 2 por dia, de um preparado que tenha todas as vitaminas e todos os minerais importantes. E essa suplementação também é feita diariamente. E isso complementa com o ômega 3. O ômega 3 você pode, é outra parte. Isso aqui, o foco é você fazer uso das vitaminas e minerais. Nós temos inúmeras vitaminas no corpo. Nós temos 13 vitaminas importantes. Nós temos vitaminas do grupo B, vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então isso tudo, cada um tem a sua função. Cada um atua como cofator de uma forma diferente. Quando você faz uma suplementação onde vem a combinação dessas vitaminas todas e desses minerais todos que eu estou citando, que são os principais, o que é que vai acontecer? Agora o seu corpo vai ter a matéria-prima para poder trabalhar. Quais os minerais essenciais que o senhor poderia enumerar aqui? Ó, o principal é o sódio, é o cloreto, é o magnésio, é o cálcio, é o zinco, é o selênio, é o manganês, o molibdênio. Esses seriam os principais. Mas se você pega os principais mesmo, é o cálcio, o magnésio, o sódio e o potássio. Esses seriam os 4 importantes. Cálcio, magnésio, sódio e potássio. São os 4 pilares. Esses são os mais essenciais dele. E os outros, que é o chamado trace elementos, que são elementos em quantidade pequena, mas só porque estão em quantidade pequena não significa que não seja importante. Eles têm ação catalística, catalisadora. Eles aceleram as reações. Uma reação para ocorrer tem uma enzima. E o cofator dessa enzima é geralmente um mineral, que está ali para estimular aquela enzima a trabalhar melhor. Então, ou seja, só a alimentação do dia a dia não vai ter toda essa possibilidade. Por isso a suplementação de multivitamínico. Se você tivesse para fazer tudo com a alimentação, você teria que ingerir coisas absurdas. 7 ou 8 tipos de frutas diferentes por dia, 5, 6 tipos de verduras e legumes por dia. Você ia ter que passar o dia inteiro comendo. E assim mesmo não é garantido. Quando você faz uma suplementação, já vem ali a dose certa do que você precisa por dia. Dr. Lair, o Brasil usa muito agrotóxico e isso a gente acaba ingerindo por tabela. Então a suplementação acaba ajudando a retirar esses agrotóxicos. O que poderia ser feito para ajudar? Um jeito bom de se fazer na cozinha é usar a tintura de iodo. A tintura de iodo é aquela tintura que o cirurgião passa no corpo antes de passar o bisturi, para prevenir infecção. Se eu pegar as verduras, os legumes, as frutas que eu vou ingerir no dia, pôr no recipiente, colocar água e colocar iodo, tintura de iodo, 5 ml para cada litro d'água e deixar aquilo ali por 1 hora no escuro tampado, para não deixar oxidar, aquilo ali vai extrair uma grande quantidade dos agrotóxicos que estão ali. O Brasil é o primeiro país do mundo a mais usar. Nós somos campeões, nós somos número 1 no uso de agrotóxicos. Em 2000 nós éramos 7º colocado. Hoje nós somos número 1 no mundo. É o país que mais usa agrotóxicos no mundo, é o Brasil. Então, infelizmente, quando você traz do supermercado aquela fruta bonita, aquela verdura bonita, ela tem agrotóxico, principalmente a atrazina, que é uma substância altamente deletéria para o corpo. Quando você faz esse trabalho com iodo, você elimina isso. Então, quando você usa, por exemplo, iodo na suplementação, que é muito debatido, tem muita controvérsia no assunto, o iodo ajuda a eliminar também do corpo os agrotóxicos, ajuda a eliminar os metais pesados e etc. Mas quando você faz isso na cozinha, não é que você está transformando o seu alimento em orgânico. Orgânico é muito mais que isso. Mas você está tirando a toxicidade daquela verdura, daquele legume, daquela fruta que você vai usar naquele dia. Multivitamínico para homem e para mulher deve ser diferente? Geralmente é o seguinte, o homem, em geral, não tem muita deficiência de ferro, pelo contrário, tem muito homem que tem a ferritina aumentada, tem um problema sério, e a ferritina aumentada causa uma série de problemas. A mulher, em geral, tem a ferritina baixa. Por quê? A mulher menstrua,
E quando ela menstrua, ela perde sangue. E essa perda de sangue é como se ela estivesse fazendo uma doação de sangue todo mês. E essa doação de sangue todo mês leva a uma deficiência de ferritina. E essa deficiência de ferritina, que quer dizer ferro baixo, vai prejudicar, por exemplo, a função tiroidiana. Como você vê, o problema de tireoide é muito mais comum na mulher do que no homem. Uma das explicações é porque a mulher tem deficiência de ferro. Ela tem a ferritina baixa. Eu preciso de uma ferritina de pelo menos de 70 para a tireoide funcionar normal. A maioria das mulheres tem uma ferritina abaixo de 70. Então, se eu vou fazer um composto vitamínico para a mulher, eu vou colocar o ferro. Se eu vou fazer um composto vitamínico para o homem, eu vou excluir o ferro. Porque eu não sei, a maioria dos homens, se tiver problema com ferro, ele tem ferro para mais e não para menos. Então, como eu estou fazendo, eu não sei quem está tomando, então seria uma boa, muito interessante o composto para a mulher ter ferro e a composição para o homem não ter ferro. E a questão do flúor no multivitamínico? O flúor, se for doses muito ínfimas, tudo bem, mas eu diria que melhor é não ter. Porque primeiro você já tem o flúor da água, segundo você já tem o flúor da pasta de dente. E o flúor não está provado que faça nada bom. Você conversar com o dentista vai dizer que o flúor previne cárie. Bom, vamos supor que prevenisse, que não é, na minha opinião não é verdade. Vamos supor que prevenisse, só que você é adulto, você não tem mais problema de cárie. Quem tem problema de cárie é criança. Então, para que você vai prevenir cárie se você já é adulto? Então não faz sentido. Os efeitos colaterais do flúor são muito grandes. Então eu não colocaria flúor na composição. E por quanto tempo a pessoa deve usar o multivitamínico? Eu acho que enquanto ela, até a véspera da morte dela. Do mesmo jeito que ela toma café da manhã todo dia, almoça todo dia, janta todo dia, ela também deve fazer uso dessas vitaminas, desses minerais, que vão estimular ela a ser mais saudável. Só isso. Depende do tipo de qualidade de vida que você quer. A melhor hora para se tomar o multivitamínico? Como tem algumas vitaminas lá que são lipossolúveis, geralmente a absorção é melhor depois das refeições. Você tomando depois do café da manhã, tomando depois do almoço, tomando depois do jantar, são horas que esses multivitamínicos são melhores absorvidos. Tá. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre geleia real e cogumelos, que também é muito usado hoje na área de suplementação. O que a gente pode falar a respeito da geleia real? Em que consiste a geleia real? A geleia real é um produto fabricado pela abelha do 4º ao 15º dia. A abelha operária, ela tem umas glândulas na faringianas, onde ela produz isso. E essa geleia real que ela produz é para alimentar as abelhas que vão nascendo, que ficam 3 dias se alimentando de geleia real, e para alimentar a rainha. A rainha, ela, a vida inteira, ela se alimenta de geleia real. É o único alimento dela, é a geleia real, que tem vitaminas, que tem minerais, que tem aminoácidos, tem tudo aquilo que a vida precisa, está ali na geleia real, principalmente para a rainha. Uma rainha, apesar dela ter a mesma genética de uma abelha operária, porque numa colmeia, todas as abelhas fêmeas têm o mesmo genoma, elas são irmãs idênticas, irmãs gêmeas, todas elas são irmãs gêmeas, têm a mesma genética, e a rainha, ela vive 62 vezes mais do que a operária, porque a operária só ingere geleia real por 3 ou 4 dias, e ela vai viver 5 semanas, e a rainha, como ingere geleia real a vida inteira, ela vai viver 6 anos. Se você fizer o cálculo, ela vive 62, 63 vezes mais do que a abelha operária, vivendo no mesmo ambiente, moram na mesma casa, com a mesma genética. Isso mostra o poder da nutrição, entendeu? Agora, quando você pega uma geleia real dessa e associa com cogumelo, o cogumelo tem outras propriedades. Uma das propriedades que o cogumelo tem, ele estimula o sistema imune, o sistema imunológico, que é o sistema, são soldados que tomam conta do seu corpo, para não deixar entrar invasores. É a polícia que está tomando conta. Então, se você aumenta o número de policiais tomando conta, você vai ter menos violência, você vai ter menos roubo, menos furto. Então, a mesma coisa acontece no corpo.
os cogumelos estimulam, o cogumelo estimula a produção do sistema imune. E com isso facilita a proteção do corpo, inclusive contra as células cancerígenas. Porque as células cancerígenas nascem todo dia, mas nós temos uns soldados, entre aspas, chamados natural killers, que vão lá e matam as células cancerígenas. O cogumelo estimula esses natural killers a serem mais ativos. Então, quando você combina uma coisa com outra, você faz uma coisa chamada sinergia. E qual a ação da geleia real no corpo humano? Pois é, a geleia, como a geleia real é muito nutritiva, ela tem muita vitamina, ela tem muito enzima, ela tem muito aminoácido, ela tem minerais. Essa riqueza toda que a rainha se beneficia, isso agora está à sua disposição. Claro que não é fácil você buscar a geleia real. Você tem que ir lá buscar, são os apiculturistas que fabricam isso. Então, chegar na sua mão na forma de uma cápsula facilita muito o seu trabalho, porque você está estimulando mais ainda, e tem substâncias ali que não tem em nenhum outro lugar. Por exemplo, na geleia real você tem acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor que vai te ajudar a capacidade cerebral. O nosso cérebro tem 50 neurotransmissores, mas os 4 importantes são a dopamina, a acetilcolina, a GABA e a serotonina, que são os 4 pilares. E a acetilcolina é importante na criatividade, é importante na memória, e a geleia real tem acetilcolina. Então facilita você no aprendizado, facilita na memória, facilita no poder de concentração e tudo isso. Pele e cabelo ajuda? Ajuda, contribui, porque é o seguinte, a pele e o cabelo é o seguinte, o cabelo é o último. Quando falta alguma coisa no seu corpo, o cabelo é uma coisa supérflua. Então você tira do cabelo para usar em outros lugares, não põe no cabelo. O cabelo é a última coisa. Então, quando uma pessoa está com o cabelo bonito, ela está saudável, porque está mostrando que tudo está preenchido. No momento que começa a faltar vitamina, alguma coisa, o corpo fala, ó, não põe no cabelo não, porque o cabelo não é importante. O cabelo é decoração. Então, pelo cabelo se começam os problemas. A pessoa começa a perder o cabelo começa a cair. Isso quer dizer que alguma coisa é errada com ela, porque não está nem nascendo o cabelo. Então está dizendo, está faltando, tanto que está tirado lá do cabelo, não tem. Então quando você vê, quando o cabelo começa a melhorar, a unha começa a melhorar, a pele começa a melhorar, significa que você está satisfazendo as necessidades metabólicas do seu corpo. Essa composição em dupla, geleia real e cogumelo, tem um efeito sinergético? É um efeito sinergético, onde o todo é maior que a soma das partes, onde 1 mais 1 fica maior que 2. Isso chama sinergia. Quando o todo, a combinação, é maior que a soma das partes. Então, quando eu coloco a geleia real com cogumelo, além de facilitar a absorção, eu agora potencializo o efeito um e potencializo o efeito outro. Essas cápsulas hoje que estão disponíveis no sistema de geleia real liofilizada, também se consome logo após o almoço e o jantar? Qual que é a indicação? Mas eu acho que pode consumir a qualquer hora, funciona. Mas a pessoa deve estabelecer assim, ó, eu vou tomar todas as minhas vitaminas depois do café da manhã. E você faz isso todo dia do mesmo jeito. Tudo a tua ingestão de produtos cronicamente, vai tomar por muito tempo, você determina um horário e procura fazer todo dia naquele mesmo horário. Continuamos falando sobre suplementação. Queria falar agora sobre o mineral magnésio, especificamente o magnésio dimalato, Dr. Lair. Pois não. O magnésio, primeiro que todo brasileiro tem deficiência de magnésio. A Organização Mundial de Saúde mostra países que têm deficiência de magnésio. O Brasil é um dos primeiros. Por quê? Para você ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana, que o Brasil não tem. Para você ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Então, no lugar onde não tem vulcão, que bom que não tem, paga-se um preço, o magnésio é baixo. O magnésio é um elemento que participa de mais de 300 reações no corpo. Aliás, nós estamos aqui graças ao magnésio, porque o mundo começou, se você for lá atrás na história, bilhões de anos atrás, a Terra era um lugar anaeróbico, não tinha oxigênio. Aí com a produção da clorofila, que está no cloroplasto, ela pega o gás carbônico e transforma em oxigênio. E ela faz isso graças ao magnésio. Então o magnésio, ele começou essa vida que a gente conhece aqui, essa vida aeróbica.
E nós temos o magnésio nas nossas mitocôndrias. Quando nós produzimos a nossa energia, que é o ATP, para ele se estabilizar, nós precisamos de magnésio. Então, para o coração não ter arritmia, a gente precisa de magnésio. Para o nosso cérebro não ter convulsão, a gente precisa de magnésio. E todo brasileiro praticamente tem deficiência de magnésio. O magnésio de malato é melhor ainda. Por quê? Porque o ácido málico, ele entra no ciclo de Krebs. Então, quando você ingere o magnésio de malato, você separa o magnésio do malato, que é os dois malatos, dois ácidos málicos. E esse ácido málico vai para a mitocôndria e vai produzir energia para a gente. Então, esse é um benefício. E o magnésio vai suprir essas 300 necessidades que ele tem no corpo. Ele é um excelente antiarrítmico, ele é um excelente anticonvulsivante, ele trata a dor. Quando você tiver com uma dor, você aplica magnésio, a dor desaparece. Ele é analgésico. Então, ele tem inúmeras propriedades. Ele não deixa você ter morte súbita. Muitas vezes a morte súbita, principalmente quem faz sauna. Quem é jovem não tem problema. Você faz sauna, o magnésio sai no suor, mas o osso seu tem uma reserva de magnésio, e esse magnésio volta para o sangue, tudo bem. Mas você faz sauna todo dia, você tem 70 anos, 80 anos. Se você não fizer reposição com magnésio, você morre subitamente. Um dia você está lá morto na sauna. Por quê? Porque você perdeu com suor, sai muito magnésio no suor, e você não tem mais essa reserva. A partir dos 50, 60 anos, essa reserva de magnésio não existe mais, porque esgotou. Então, a pessoa que faz uso de magnésio constante, ela tem inúmeros benefícios. Por que o magnésio é conhecido como o mestre dos minerais, o maestro das reações químicas? Pois é, porque, como eu disse, ele que começou tudo. Ele começou com o magnésio. Sem o magnésio não tem vida aeróbica, não tem vida de oxigênio, como nós conhecemos hoje. Lá na clorofila, a molécula da clorofila, no centro, ela tem o magnésio. Então foi onde tudo começou. Porque a nossa mitocôndria, se você subir na balança, 10% do nosso peso é mitocôndria. Essa mitocôndria, há 2,5 bilhões de anos atrás, era uma bactéria que vinha terceirizar trabalho. O corpo, a célula dava trabalho para ela. Aí a célula falou com ela assim, pô, como você vem trabalhar aqui todo dia, porque você não faz parte da célula, porque você não vira uma organela. E a mitocôndria virou uma organela. A analogia que eu vou fazer é muito simples. Você está no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, chega um argentino com pesos no bolso, chega um americano com dólar, chega um inglês com libra esterlina. Só que aqui no Brasil, nós usamos real. Os três têm que se dirigir a uma casa de câmbio e trocar o dinheiro. Nós comemos carboidratos, comemos gordura, comemos proteínas. Só que a moeda que se usa no corpo chama-se ATP. Então eles têm que ir na mitocôndria e trocar isso por ATP. Só que o ATP, para ser fabricado, precisa de magnésio. Você olha a importância do magnésio. O magnésio te dá energia. Senão, se não tiver ATP, não tem energia. E o magnésio de malato, o magnésio vai te dar essa energia toda e o malato vai contribuir mais ainda, porque ele vai entrar no ciclo de Krebs para gerar, é a roda viva que gera energia. Qual a melhor hora para se tomar o suplemento de magnésio? Eu diria que também é depois do café da manhã. Se bem que se você tem insônia, você pode tomar à noite. Porque o magnésio também ajuda a regular o sono. Também ajuda a liberar melatonina, que é o hormônio que vai fazer você dormir. Então, geralmente, quem tem insônia, recomenda-se que se tome magnésio à noite. Agora, se o problema para a pessoa não tiver insônia, qualquer hora está bom. E por quanto tempo ele deve fazer uso da suplementação? Eu acho que se você não quer fazer o tempo todo, você pode fazer por um período de 90 dias, dar uma descansada, outros 90 dias, dar uma descansada. Não precisa fazer o tempo todo, mas por períodos de pelo menos 3 meses para poder criar essa reserva. Então, magnésio, para concluir, ajuda na parte cardíaca e também cerebral? Ajuda na parte cardíaca, ajuda na parte cerebral, ajuda na parte óssea, ajuda você a não ter osteoporose, porque o cálcio, para ficar preso no osso, ele precisa de magnésio. Então, previne fraturas, não deixa você ter arritmia cardíaca, morte súbita. Por isso é que é chamado o mestre dos minerais, porque o efeito é tão grande que ele é mais realmente um maestro. E da convulsão também?
E da convulsão também. A gente tem, hoje nós temos magnésio transcutâneo. A criança a mãe tem um tubinho em casa, ela aplica na pele da criança. Quando a criança está com febre, ela está com 38, 39, 3 horas da manhã, não tem médico por perto, o magnésio não deixa aquela criança ter convulsão. Outro suplemento bastante conhecido, e eu acredito também de ser de suma importância, é a vitamina D3. Por que a gente pode falar da vitamina D3? Muita coisa. A vitamina D3 é a chamada vitamina do sol. O sol bate na nossa pele e produz a vitamina D3. Essa produção vai para o fígado, tem uma ativação, vai para os rins, tem uma outra ativação, e aí nós formamos uma coisa chamada calcitriol, que é o produto final. A vitamina D3 administra 10% da nossa genética. Ela previne 85% dos cânceres que você viria a ter, entendeu? Ela trata doenças autoimunes. Ela hoje é considerado mais um hormônio do que uma vitamina, porque o hormônio é produzida no corpo. Como nós não temos mais tempo para tomar sol, ou nos falaram que o sol faz mal, uma opção que você tem é fazer suplementação com vitamina D3. A D2 é vegetal, ela não tem tanta ação. Você compra no supermercado um leite enriquecido com vitamina D, infelizmente, a vitamina D que está no leite é a vitamina D2. Já não tem função quase nenhuma. O que você precisa é a vitamina D3 animal, que é o que nós somos, animais. Somos racionais, mas somos animais. Então a ingestão da vitamina D3 é diferente da ingestão da vitamina D2. Então os alimentos enriquecidos não resolvem o problema. Então das duas, uma. Ou você toma 15 minutos de sol por dia, mas tem que estar com 80% do corpo nu e está lá disponível para isso, aí fica difícil. Ou você faz uso da vitamina D3 para superar essa deficiência. Porque hoje o brasileiro, apesar de morar num país tropical, também está deficiente de vitamina D3. A deficiência de vitamina D na infância causa raquitismo. E no adulto, a deficiência? Porque a maioria da população está com deficiência de vitamina D. No adulto causa osteomalácia. Dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Aquele sujeito, cada lugar que você aperta nele, dói. Ah, eu tenho uma dor assim, o palpo dói. Essa pessoa está com o periósteo inflamado, que é o que fica, a camada que cobre os ossos, que essa doença chama osteomalácia. Na criança forma raquitismo, fica as pernas tortas. No adulto chama osteomalácia. Então se você tem dor, dói aqui, dói ali, na hora que você fizer a suplementação com a vitamina D3, essas dores vão sumir, vão desaparecer. Você vai tratar a osteomalácia. Muita gente confunde osteomalácia com fibromialgia, entendeu? É confundido com várias doenças, mas na realidade é deficiência da vitamina D3. A vitamina D se armazena no organismo? A vitamina D se armazena no organismo. Um indivíduo que mora no Rio de Janeiro, muda para Montreal, ele vai levar uns 10, 12 anos às vezes para começar a ter os problemas sérios que lá de Montreal. Porque o pessoal que mora lá tem a pele muito clara. Se eu tenho uma pele mais escura, e eu moro no Rio, eu recebo sol, eu mudo para Montreal, com a questão de tempo eu vou desenvolver câncer, a não ser que eu faça uma suplementação com vitamina D. Porque o sol que tem lá em Montreal, por exemplo, não é suficiente numa pessoa de pele mais escura para produzir vitamina D. E à medida que você envelhece, você vai perdendo a sua capacidade de produzir vitamina D. Um indivíduo de 70 anos, comparado com um indivíduo de 20, ele tem que tomar 3 ou 4 vezes mais sol. Se um de 20 toma 10 minutos, ele tem que tomar 40 minutos de sol para produzir a mesma quantidade de vitamina D. Ou seja, quanto mais idosa for a pessoa, maior necessidade ela tem da suplementação da vitamina D3. Vitamina D tem em algum alimento? E geralmente, por exemplo, o óleo de figo de bacalhau, que a sua avó te dava, ou a sua bisavó dava para a sua avó, é rico em vitamina D3, mas é difícil você fazer uma suplementação só via alimentar. O ideal seria você tomar sol, isso seria o ideal. Mas como hoje todo mundo tem medo do sol, eu chamo de heliofobia, a pessoa tem hélio, quer dizer sol, eu tenho medo do sol, ninguém toma sol, acha que vai dar câncer de pele. Sua avó não está preocupada com isso, né? Sua avó nunca se preocupou com câncer de pele. O pescador que pesca o dia inteiro, sai de manhã e volta à noite, 365 dias por ano, também não está preocupado com isso. Mas na sua cabeça, se você tomar sol, vai ter câncer de pele.
Isso é uma discussão muito intensa que eu não quero entrar aqui no momento. Mas existe muita coisa que não é verdade no que diz respeito a isso aí. 10, 15 minutos de sol é fundamental para a sua saúde. Se você não quiser fazer isso, ou não tem tempo para isso, a alternativa é a vitamina D3. O senhor fala que a vitamina D3 também seria a vacina contra câncer. Os estudos, tem vários estudos publicados mostrando que a pessoa que mantém os níveis de vitamina D, o 25-hidroxi-D, no sangue, acima de 50 nanograma, previne 85% dos cânceres que viria a ter na vida. Tá. Então agora a gente vai falar de um outro suplemento chamado coco, óleo de coco e óleo de cártamo, né? Que hoje também, através da tecnologia, você já junta tudo isso. O que a gente pode falar do coco e do cártamo? O coco é um alimento funcional muito importante, é um dos melhores alimentos que existe. O coco, além da parte proteica, além da parte mineral, é rico em potássio. O coco tem ácidos graxos de cadeia média. O caprílico, o cáprico e o láurico, principalmente esses três. Para você ter uma ideia, o leite materno tem 19% de ácido láurico. O coco tem 47%. Sua diferença é brutal. Tanto é que a água de coco é substituída em lugares onde a mãe não pode amamentar, a criança usa água de coco no lugar do leite materno, como substituição. Esse ácido láurico que tem no coco, quando ele cai no estômago, ele vira uma substância chamada monolaurina. E a monolaurina mata vírus, mata bactéria, mata fungo e mata parasita. Então, no lugar onde se usa muito óleo de coco, não se tem AIDS. Você pode se contaminar com vírus, HIV positivo, mas não vira AIDS. Pessoas que onde faz uso do óleo de coco, elas são magras, porque o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico, eles são ácidos graxos de cadeia média. Eles não são armazenados como gordura, eles são chamados termogênicos, eles aumentam o seu metabolismo. Então é impressionante quando você faz uso desses produtos derivados do coco, o quanto que você melhora o seu metabolismo. Então ele é um alimento funcional importantíssimo. Eu recomendo que as grávidas, ao saber que estavam grávidas, tomar uma água de coco ou uma cápsula de coco ou cápsula de coco durante toda a gestação e durante a amamentação faz uma diferença muito grande. E o óleo de cártamo, ele tem um processo, ele também é emagrecedor, ele emagrece, ele também mexe no lipidograma. Então ele tem várias propriedades per se. Ele mexe no colesterol, ele baixa o colesterol. E quando você combina o óleo de coco com o óleo de cártamo, do mesmo modo que você combina a geleia real com o cogumelo, você faz um efeito sinergético. O efeito fica melhor ainda. Então tem gente que toma óleo de cártamo separado, tem gente que toma óleo de coco separado. Quando você junta os dois, na mesma cápsula, pode ser, isso tem preparações hoje para isso, então o efeito é muito maior. Então a pessoa que faz isso a longo prazo, ela vai começar a sentir diferença muito grande. Inclusive melhora a pele, melhora as articulações, etc. Qual a relação do óleo de cártamo com o ômega 9? Pois é, o óleo de cártamo, uma das coisas que ele tem é o ômega 9, que é o ácido oleico, que é o mesmo que tem no azeite de oliva. Então quando você faz a ingesta do óleo de cártamo, de uma certa forma é como se você estivesse ingerindo azeite de oliva, que está ali na ômega 9, que é o forte do azeite de oliva, é o ácido oleico, que também existe no óleo de cártamo, que é o ômega 9. Então isso é mais um benefício. E o azeite de oliva tem, o ômega 9 tem sérios efeitos benéficos, muito bons efeitos benéficos. Ele ajuda no cérebro, ele previne a deposição de placas beta-amiloides, ou seja, não deixa você ficar gaga, não deixa você ter Alzheimer, não deixa você ter Parkinson. Então, no processo de preventivo dessas doenças degenerativas do sistema nervoso central, do cérebro, é fundamental. E o melhor horário para tomar? Eu acho que também é aquele negócio, você vai tomar todo dia, toma tudo depois do café da manhã.